agradecer ao Maurício, que é o nosso, nosso guia lá no PPGAL. Não dá nem para classificar. O cara é o cara que cuida do PPGAL inteiro, tudo que você imaginar, o Maurício ainda dá aula, né? E orienta. Então, ainda cuida do sucupira, do lago, meu Deus. Então, Maurício, estou te devendo algumas coisas, prometo entregar, mas vamos lá. A A minha gente conexão está um pouco ruim. A gente vai permanecer com os microfones fechados e a tela também, eu acho que se quiser manter a imagem sim, se estiver fluindo tranquilo, se tiver com algum problema de conexão, a gente derruba a imagem também. A Gabriela... Alexandre, é bom derrubar porque a Gabriela está com a conexão baixa hoje, então é bom a gente derrubar os nossos também. Então a gente derruba a nossa e na hora de falar a gente tem que abrir a apresentação, né? Após a apresentação, se a gente não for para uma sala reservada, a gente conversa no grupo do WhatsApp, que eu já incluí o Sidney, a professora Andressa já está, e lá a gente faz a nossa reunião reservada para depois retornar com a Gabriela. A Gabriela vai ficar na sala esperando, tá, Gabriela? E a gente retorna depois. A Gabriela vai ter 30 minutos para apresentar, e depois, então, cada um de nós, até 20 aí, para fazer seus comentários e observações. As salas estão cheias. Depois que nós falarmos, a gente vê se alguém quer se manifestar do público, né? E quem quiser se manifestar do público, por favor, no chat ali faça a sua menção. Eu estou feliz que tem muita gente, até orientando a Miriam aí já na sala, e isso sempre é muito bom. Estou vendo algumas aqui que eu já não vejo faz tempo. E tem uma galera bastante grande aí prestigiando a nossa candidata, a Gabriela. Então vamos lá. A Gabriela Squares vai apresentar a dissertação dela, tem 30 minutos, vou passar a palavra para ela. De antemão, já queria agradecer ao Sidney, meu parceiro de longa data, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Andressa, mais uma vez, parceirona, obrigado, né? Gabriela, a palavra é tua, nós vamos sair, você tem 30 minutos, até 30 minutos, ok? Fique à vontade, então vamos lá. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da banca e a disponibilidade em avaliar o meu trabalho mais uma vez. Então, o título da minha pesquisa é Maturidade em Gerenciamento de Projetos de Extensão, o caso de uma instituição federal de ensino superior. E o meu orientador é o professor Alexandre Moraes Ramos. Inicio pelo roteiro da minha apresentação. Começa com a introdução, abordando a contextualização, os objetivos e a justificativa. Na sequência, a fundamentação teórica, com os principais aspectos de projetos, gerenciamento de projetos e maturidade em gerenciamento de projetos. Na sequência, os procedimentos metodológicos, com a caracterização, o caminho metodológico percorrido na pesquisa e as limitações. Na sequência, a análise dos dados e as propostas, basicamente a avaliação de maturidade e as propostas de melhorias, e por fim a conclusão. Então, iniciando pela introdução, as temáticas bases dessa pesquisa são o gerenciamento de projetos, a maturidade em gerenciamento de projetos e a extensão universitária. O gerenciamento de projetos surge no contexto da busca por uma maior efetividade no alcance dos objetivos dos projetos, e com o objetivo de verificar o quão bem as organizações gerenciam seus projetos, surgem as ferramentas ou os modelos de avaliação de maturidade, que possuem relação com o sucesso dos projetos. E a extensão universitária, mais especificamente os projetos de extensão, devido ao retorno que eles trazem para a sociedade. Então, nos últimos 3 anos na UFSC, esses projetos de extensão financiados movimentaram em torno de 530 milhões, e 70% dos recursos envolvidos nesses projetos são de órgãos do governo federal, o que ressalta ainda mais a necessidade ou a importância de se pensar sobre o adequado gerenciamento desses projetos, buscando uma maior efetividade. Então, diante desse contexto, formulou-se a pergunta de pesquisa: quais as ações necessárias para o crescimento da maturidade em gerenciamento de projetos de extensão na UFSC? Para responder à seguinte pergunta, o objetivo geral propor ações para o crescimento da maturidade em gerenciamento de projetos de extensão na universidade. E para alcançar o objetivo geral foram traçados 4 objetivos específicos: caracterizar os projetos de extensão financiados e desenvolvidos na universidade,
estabelecer um instrumento para avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos de extensão, avaliar a maturidade em gerenciamento de projetos de extensão na UFSC e elaborar ações para o crescimento da maturidade em gerenciamento de projetos de extensão na universidade. A justificativa dessa pesquisa tem como base a importância, a oportunidade e a viabilidade. A importância no sentido de que a maior parte desses projetos são com recursos públicos, como foi mencionado anteriormente. Esses projetos envolvem o recolhimento de ressarcimentos institucionais, que é um percentual de até 7% do valor dos projetos que retornam para a instituição e possibilitam que a universidade promova iniciativas de apoio, tanto da extensão quanto nas diversas outras áreas, como bolsas estudantis, auxílio para participação em eventos de estudantes, ou até mesmo editais de apoio. E o aspecto social, devido à importância que a extensão representa nesse relacionamento, nessa relação universidade e sociedade, retornando à sociedade e aprimorando as condições de vida dos grupos que são atingidos por esses projetos. Quanto à oportunidade, um número reduzido de trabalhos acadêmicos. Então, pesquisando, percebeu-se um número muito baixo quando a temática é referente à maturidade em gerenciamento de projetos voltado às universidades. Então, este estudo vai contribuir nesse sentido. A viabilidade, a experiência da pesquisadora, então eu atuei na Pró-Reitoria de Extensão de 2015 e 2019, que é o setor responsável pela consolidação das informações da extensão e também pela gestão da extensão na instituição, o que facilitou a coleta de dados, principalmente na aplicação dos instrumentos, porque 2 dos 3 instrumentos aplicados envolviam sujeitos da Pró-Reitoria de Extensão. O estudo é aderente à linha de pesquisa do PPGAU e que vai ao encontro da maior profissionalização da gestão pública. Passo para a fundamentação teórica, com os principais conceitos abordados nessa pesquisa, referentes a projetos e gerenciamento de projetos, maturidade em gerenciamento de projetos, maturidade em gerenciamento de projetos nas universidades. Destaco os conceitos de gerenciamento de projetos do PMI e o conceito de maturidade de Prado, que é o mesmo autor do modelo de maturidade adotado nessa pesquisa, o MMGP. Na sequência, então, apresento os 3 modelos de maturidade que foram descritos nessa pesquisa, que, segundo o PMI, são os modelos mais utilizados recentemente, com destaque, então, para o modelo MGP, que foi o escolhido para este estudo, devido a alguns aspectos, entre eles o foco setorial, permitindo que o modelo fosse aplicado nos centros de ensino da instituição, e também a acessibilidade ao instrumento de avaliação, que é possível através do livro do autor ou até mesmo de uma plataforma gratuita. Quanto aos procedimentos metodológicos, apresento a caracterização e o caminho metodológico. Quanto à caracterização, é uma pesquisa qualitativa com aporte quantitativo, devido então aos objetivos traçados nessa pesquisa. Descritiva, aplicada, tendo em vista a aplicação, tendo em vista a proposição de melhorias da maturidade em gerenciamento de projetos para a UFSC. Bibliográfica, documental, principalmente com os dados referentes aos projetos de extensão, e o estudo de caso pelo fato da UFSC ser a principal fonte de coleta de dados, principalmente de dados primários. Então, aqui o caminho percorrido pela pesquisa, inicialmente a caracterização dos projetos de extensão, realizado por meio dos relatórios do SIGPEX, a definição do modelo de maturidade, por meio da pesquisa bibliográfica, a avaliação de maturidade e ações de melhorias, que foram possíveis graças à aplicação do questionário com os coordenadores geral de extensão, o grupo focal com os servidores tais da Pró-Reitoria de Extensão e a entrevista com o gestor da PROEX. Então, resultando no índice de maturidade e na proposição de ações de melhoria. Então, quanto às limitações da pesquisa, geográfico, maturidade, então, em gerenciamento de projetos de extensão na UFSC, temporal 2019 e 2020, que foram os períodos que foram aplicados os instrumentos dessa pesquisa,
e teórico-técnico, então baseado nos conceitos do Guia PMBOK de gerenciamento de projetos do PMI 2017 e de maturidade do modelo MGP de Prado 2015. Então, quanto ao capítulo 4, apresentação, análise dos dados e propostas de melhorias. Visando atingir o objetivo A desta pesquisa, caracterizar os projetos de extensão financiados e desenvolvidos na UFSC. Eu apresento primeiramente os projetos de extensão por tipo. Então, são 4 tipos de projetos financiados na instituição. Cabe destacar os projetos de tipo 2 e tipo 3. Os projetos de tipo 3 representaram nos últimos 3 anos 44% do número de projetos e o tipo 2, 30%. Cabe lembrar que esses projetos permitem o recolhimento Alô? Alô? Vocês me ouvem? Ouço, Alexandre, te ouvo. Gabriela, eu acho que tem que tirar o vídeo. Travou. Acho que ela não. Vou falar com ela pelo WhatsApp aqui, peraí. Ela apareceu aqui rapidinho e saiu. Gabriela, tá ouvindo? Ela já desconectou da sala, ela tá entrando de novo. Ok. Deu um pause aí nos minutos aí no tempo dela, tá? Gabriela voltando. Tá travando, Gabi. Talvez você tenha que desconectar e conectar novamente, Gabriela. mudar o slide, não sei se é Agora voltou, Gabriela. Gabriela, se estiver ouvindo, seu nome não está aparecendo na lista, eu não te consigo colocar como apresentadora, tá? Então tem que sair e entrar novamente. O nome tem que aparecer na relação de usuários, né?
Maurício, Oi. será que todo mundo sair e deixar ela entrar primeiro, será que não facilita? Talvez? Não faz diferença. É a internet dela que não tá legal. Agora ela entrou, né? Tá. Tá habilitando o áudio ainda. Oi, Gabriela, tá ouvindo? Eu estou. Pode deixar sem a webcam, que aí o áudio fica melhor. Peço desculpas pelo transtorno aí para todo mundo. Gabriela, você tem mais, só para te orientar aqui em termos de tempo, tá? Você tem mais 22 minutos, ok? Tá, tudo bem. Eu vou então parar a webcam. Pode tirar tua webcam, vai falando, depois a gente conecta de novo. Tudo bem. Então vamos lá. Então, retomando, aqui eu apresento os projetos de extensão por tipo 2, tipo 3, cabe destacar os projetos de tipo 3, 44% do número de projetos realizados nos últimos 3 anos. Os projetos de tipo 2 e tipo 3, eles são projetos que possibilitam o recolhimento de ressarcimentos institucionais. Na sequência, então, o financiamento desses projetos de extensão por tipo. Destaca-se os projetos de tipo 3, que representaram 73% do financiamento nos últimos 3 anos, e os projetos de tipo 2, na sequência, com 12%. Em um estudo realizado com os financiadores, com os 10 principais financiadores dos projetos, 80% são do governo, são órgãos do governo federal. Quanto aos projetos de extensão por centro, destacam-se os centros tecnológicos, centros de ciências agrárias e os centros de ciência da saúde, como centros com o maior número de projetos de extensão financiados, e os centros de Blumenau, Curitibanos e centros de ciências jurídicas com o menor número de projetos. Quanto ao financiamento envolvido nesses projetos, o Centro Tecnológico, o Centro Socioeconômico e Centro de Ciência da Saúde são os projetos que mais possuem financiamento envolvidos nesses projetos, e o Centro de Joinville, Centro de Ciências Biológicas e Centro de Desportos, os que menos possuem valores envolvidos. Destacando então o Centro Socioeconômico, que não é um centro que possui o maior número de projetos, mas quanto a valores financeiros, é um centro que se destaca. Então, visando atingir o objetivo C dessa pesquisa, avaliar a maturidade em gerenciamento de projetos de extensão na universidade, inicialmente foi realizada uma pesquisa com os coordenadores geral de extensão para conhecer a percepção deles quanto à importância e frequência das áreas de conhecimento do Guia PMBOK nos projetos de extensão financiados. Então, primeiramente, quanto à frequência, destacou-se 87,5% dos respondentes mencionaram que a área custos está sempre ou muitas vezes presente nos projetos de extensão financiados, seguido das áreas cronograma e escopo com 75%. Por outro lado, a área de gerenciamento de riscos é percebida por 62,5% dos respondentes como raramente presente nos projetos de extensão financiados. Quanto à importância, a área de custos teve uma percepção unânime como muito importante nos projetos de extensão financiados, e as demais áreas, no geral, também apresentaram um alto índice de importância. Em um comparativo da importância e da frequência, a área custos apresenta a maior proximidade do que é importante e do que é de fato realizado nos projetos, e a área riscos apresenta o maior distanciamento entre o que os coordenadores geral de extensão acreditam que seja importante e o que é realizado nos projetos. Na sequência, então, foi avaliada a maturidade com os 8 coordenadores geral de extensão, então, portanto, as letras na figura equivalem aos centros de ensino participantes. Foi possível perceber uma ampla variação de maturidade de 1,53 até 3,74, passando pelas maturidades muito fraca, regular e boa, e uma média de 2,67, que equivale a uma maturidade fraca.
Essa média está muito próxima da média das organizações públicas da administração direta e indireta, que também participam dessa pesquisa, porque essa pesquisa ela é aplicada anualmente com as organizações brasileiras. E na última pesquisa realizada em 2017, o índice dessas organizações públicas foi de 2,63. Então, o índice de maturidade de GP de extensão na UFSC está ainda um pouquinho acima da média global, média nacional. O modelo de Prado menciona que, além do índice de maturidade, é necessário verificar o nível de aderência da pontuação, então o grau de aderência, na verdade, aos níveis de maturidade do modelo. Então é possível perceber aqui no primeiro gráfico que o nível que mais teve pontuação foi o nível 5, que é o nível mais avançado de maturidade, e o nível 2, que é o menor nível de maturidade, teve a menor pontuação. É importante destacar que no nível 5, as perguntas que equivaliam ao nível 5 tinham apenas 2 opções de respostas. Uma muito próximo do cenário mencionado na questão, que equivalia a 10 pontos, que seria próximo de um cenário ideal ou confortável em gerenciamento de projetos, e a outra alternativa que valia 0 pontos, que era muito distante ou inexistente ao cenário mencionado na questão. Então, pode-se perceber que não existiam respostas entre esses dois extremos, diferente dos outros níveis de maturidade, que apresentavam 5 opções de resposta para cada pergunta. Então, a pesquisadora sentiu a necessidade de realizar esse outro cálculo de aderência para verificar de forma mais detalhada essa aderência, por tipo de resposta. Então, cada resposta, como eram 5 alternativas no geral, cada resposta equivalia a um nível de aderência: ótima, boa, regular, fraca e muito fraca. Foi possível perceber que nos níveis 2, 3 e 4, pelo menos 65% da pontuação eram de respostas ótima ou boa, que se aproxima de um cenário muito bom em gerenciamento de projetos. E no nível 5, percebe-se esse 100%, porque, como eu expliquei anteriormente, eles só tinham 2 opções de resposta, e a única opção que possibilitava a contabilização de pontos era a opção de aderência ótima. Por isso que o índice apresentado foi de 100% de respostas ótima, porque as respostas de nível inicial, de muito fraco, não era possível a contabilização, porque valiam 0 pontos. Então, diante dessa discrepância entre o índice de maturidade de 2,67, que seria possível ser diagnosticado como nível 2, e o cálculo de aderência, que mostrou o nível 5 com a maior pontuação, a pesquisadora realizou um novo cálculo com as dimensões de maturidade. Então, foi possível verificar que teve uma variação de 2,36 até 2,91, foi uma variação bem menor do que a dos centros de ensino. Maturidade fraca e regular, a média de 2,62, maturidade fraca, e muito semelhante ao índice obtido anteriormente, de 2,67. A dimensão 2 foi a dimensão com o melhor índice e a dimensão 6 com o pior índice. A dimensão 2 é a competência de alinhamento estratégico e a dimensão 6 é a metodologia. Quanto ao cálculo de aderência, percebeu-se que a dimensão 1 apresentou a maior pontuação, mas quando verificado a aderência dos tipos das respostas, foi uma das dimensões que contou com o menor índice de respostas do tipo ótima e boa, ao contrário da dimensão 7, que apresentou a menor pontuação total, mas na verificação de aderência por tipo de resposta, apresentou o melhor desempenho de respostas do tipo ótima e boa, que significa um cenário muito próximo de uma situação confortável em gerenciamento de projetos. A pesquisadora ainda realizou um novo cálculo de maturidade das dimensões, porém agora com atribuição de pesos, tomando como base e levando em consideração a experiência e o conhecimento das servidoras
tais da Pró-Reitoria de Extensão que participaram da atividade de grupo focal. É possível perceber que os índices obtidos foram muito semelhantes ao índice obtido sem atribuição de pesos. A única diferença foi a dimensão 3, competência técnica, que estava abaixo da média e passou a ocupar o lugar da dimensão com melhor desempenho. Então, eu passo agora para o objetivo D, visando atingir o objetivo D de elaborar ações de crescimento para a maturidade de gerenciamento de projetos de extensão na UFSC. Foi realizada uma entrevista com o gestor da Pró-Reitoria de Extensão, que primeiramente identificou quais das dimensões de maturidade hoje seriam identificadas como potencialidades e quais poderiam ser consideradas como fragilidades para a maturidade em gerenciamento de projetos de extensão na UFSC. Como potencialidades foram identificadas o alinhamento estratégico, a competência técnica contextual, a metodologia e a informatização. Cabe destacar que o alinhamento estratégico e a informatização também foram destacadas com altos índices de maturidade nas avaliações realizadas. Então, como potencialidades, as ações: ampliar o número de editais de apoio às ações de extensão, identificar potenciais novos gestores e aproximá-los dos financiadores de projetos, apoiar os gestores de projetos por meio da utilização do SIGPEX, que, segundo o gestor da extensão, é uma ferramenta que possibilita a unificação de conceitos, e apoiar de forma administrativa e técnica os gestores de projetos por meio da área de TI da universidade. Quanto às fragilidades, foram identificadas como fragilidades a competência comportamental, competência em gerenciamento de projetos e a estrutura organizacional. Dentre essas dimensões, a competência comportamental e a competência em gerenciamento de projetos também foram identificadas nas avaliações de maturidade com baixos índices de maturidade. Quanto às ações, foram propostas ações como criar um ambiente de confiança para a extensão, promover eventos sobre grandes projetos na UFSC, com o objetivo de divulgar as ações que são praticadas, avançar em ações institucionais como a Escola de Extensão, que é um projeto de extensão que visa oferecer cursos para a comunidade, e atuar de forma mais aproximada ao corpo discente da universidade. Então, segundo a concepção do gestor, tais ações contribuiriam para o crescimento da maturidade e gerenciamento de projetos de extensão na universidade. Então, baseada nas etapas realizadas nessa pesquisa, e também na bibliografia pesquisada, foram propostas ações segundo as dimensões de maturidade, devido ao fato de que não foi possível concluir por um nível de maturidade para o crescimento para o nível seguinte. Então, quanto às dimensões competência comportamental em gerenciamento de projetos e competência técnica e contextual, a literatura aborda que o melhor caminho para o aprimoramento dessas competências são treinamentos, cursos e capacitações. Nesse sentido, então, foram propostos treinamentos ou cursos que podem ocorrer através do setor de capacitação da UFSC, através de editais de apoio para a seleção de propostas, ou também de cursos por meio de cursos virtuais. Foram propostas também nessas dimensões eventos, a realização de eventos sobre projetos de extensão, visando o compartilhamento de experiências e práticas que são adotados nesses projetos pelos gerentes de projetos. Quanto às dimensões alinhamento estratégico, a publicação de editais de apoio para ações extensionistas que estejam em consonância com os objetivos e estratégias planejados para a extensão. Quanto à estrutura organizacional, a criação de estrutura para auxiliar os envolvidos em projetos, além de promover ações como capacitações específicas em GP. E as dimensões informatização e metodologia, que segundo a literatura elas caminham juntas, e que segundo o gestor da extensão, o SIGPEX seria a ferramenta que mais se aproxima de uma plataforma de gerenciamento de projetos na instituição atualmente. E nesse sentido foi proposto que a PROEX, em conjunto com a CETIC e mais um servidor da universidade, com conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos, possam pensar sobre a inclusão de módulos ou funcionalidades no sistema que possibilitem ao coordenador do projeto o melhor acompanhamento da fase de execução do projeto, e não só do planejamento e do encerramento, como
como ocorre hoje no SIGPEX. Então, quanto às conclusões, concluiu-se então pela necessidade de ações de capacitação e conscientização aos envolvidos em projetos sobre a adoção do gerenciamento de riscos nos projetos de extensão, devido então aos resultados obtidos na aplicação do instrumento quanto às áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Concluiu-se também pela impossibilidade da conclusão sobre o nível de maturidade em gerenciamento de projetos de extensão, utilizando então o modelo MGP, onde os índices de maturidade apontaram para um índice de 2,62 e 2,69, que segundo a literatura poderia se caracterizar como nível 2 de maturidade, mas o cálculo de aderência apontou que o nível 5 é o que mais obteve pontuação e o nível 2 a menor pontuação. Quanto ao cálculo de aderência proposto no modelo MGP, não foi suficiente para verificar a aderência das respostas dos participantes, portanto foi apresentado aquele outro cálculo de aderência por tipo de resposta que possibilitou uma análise mais detalhada, então somente o cálculo do modelo não é suficiente. E o número reduzido de opções de respostas no nível 5 pode ter influenciado nas respostas dos participantes. Então, conforme eu mencionei anteriormente, as respostas do nível 5 tinham apenas 2 opções, que eram extremos, e não possibilitavam ao participante escolher outras opções de resposta entre esses 2 extremos. E as dificuldades na aplicação e coleta de dados referente à avaliação de maturidade, que foram detalhadas no capítulo da metodologia. Foram inúmeras as tentativas e formas de contato realizadas com os coordenadores geral de extensão, porém foi percebido pela pesquisadora talvez uma falta de interesse ou até mesmo conhecimento pela temática, o que dificultou bastante a coleta de dados e também uma ampla participação dos sujeitos da pesquisa. E é isso, agradeço a participação e a atenção de todos. Bom, vamos lá, Gabriela, obrigado pela tua apresentação, obrigado por cumprir o tempo, desconsiderando até a parada aí, então parabéns pela apresentação. Agora vamos dar sequência às nossas bancas, aos nossos membros de banca. Então agora você pega uma aguinha, toma uma aguinha, enquanto que a gente vai passar a palavra ao professor Sidney, professora Andressa da casa. Então a gente vai abrir a banca então com o professor Sidney, nosso convidado externo, e pedir para que ele faça as suas considerações. Professor, a gente está trabalhando num tempo médio aí de 20 minutos para cada membro de banca, ok? Ok, perfeito. Fica à vontade para as suas considerações. Eu vou sair do vídeo aqui, deixar só a Gabriela, mas a gente está acompanhando. Obrigado. Perfeito. Eu vou também deixar só o áudio, Gabriela, até para evitar que o vídeo acabe influenciando aqui na qualidade do som, tá ok? Vou fazer algumas considerações aqui relativo ao trabalho, mas, bem, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite da Gabriela e do Alexandre para compor a banca, né? Espero que eu possa contribuir com o trabalho que realmente é extremamente relevante para o contexto das universidades, né? Acho que tem uma aderência muito forte, não só nesse contexto, mas até no âmbito do PPGAL. Então, acho que relativo a isso, a essa questão de alinhamento, acho que perfeito. E você mesmo, quando apresenta ali no início da tua introdução, a questão do gerenciamento de projetos, né, relativo às perdas, os problemas existentes com prazos perdidos, questões orçamentárias, má qualidade, retrabalho, ou seja, incapacidade de alcançar objetivos, são uma série de fatores que justifica por si só a realização do teu trabalho, tá? Então, até nesse sentido dessa justificativa, é que eu vou indicar alguns pontos que eu acredito
que são relevantes no contexto do teu trabalho, tá? Que acho que vai melhorar e muito para a versão final, tá? Então, vamos lá. Na introdução, eu acredito, assim, em termos de estrutura e de apresentação, ela tende. Mas o que eu senti falta? O que eu senti falta na leitura? Quando terminou, perfeito, mas o que eu senti falta? Eu senti falta na primeira parte, ali, quando você faz a contextualização e a apresentação do problema, assim, algo mais detalhado para a questão de gerenciamento de projetos de extensão. Por quê? Porque você fala de gerenciamento de projetos de forma genérica, o que é coerente, mas acho que, fazendo um filtro ali teórico, acho que você poderia começar realmente com gerenciamento de projetos, mas depois especificar gerenciamento de projetos de extensão. Até porque tua questão problema, tua pergunta ali de pesquisa, é relacionada a gerenciamento de projetos de extensão. Acho que faltou esse filtro no sentido de falar sobre gerenciamento de projetos e depois contextualizar um pouco mais a questão da gestão de projetos focado em gerenciamento de projetos de extensão. Tá? Aí sim, você deriva até dessa reflexão, dessa discussão, dessa contextualização, a tua questão problema. Tá? Ali na contextualização e apresentação do tema problema. Na justificativa, acho que até em cima disso que eu coloquei, sobre a questão do gerenciamento de projetos de extensão, eu acho que na justificativa falta força nesse sentido, mas principalmente numa justificativa teórica. Eu sei que em determinado momento você até fala que existem poucos trabalhos e que esses poucos trabalhos até reforçam a necessidade de realização de outras pesquisas. Mas eu acho que mesmo sendo poucos trabalhos, seria interessante resgatar esses trabalhos para construir um texto que efetivamente mostre a relevância da tua pesquisa. Então, assim, são poucos trabalhos, mas pega esses poucos trabalhos e trabalha com eles uma reflexão que vai mostrar justamente a relevância da tua pesquisa. Se você observar ali no tópico da tua justificativa, não tem muito embasamento teórico, tem mais uma justificativa prática, que é importante, mas a justificativa teórica, ela não existe. Então, eu acho que a gente poderia, dada a inexistência de muitos trabalhos, resgatar estes poucos trabalhos para que brevemente haja uma reflexão ali mostrando o quê? Que realmente, do ponto de vista até desses outros trabalhos, a necessidade de novas pesquisas voltadas para a questão do gerenciamento de projetos de extensão. Tá ok? Gabriela, combinar contigo, se você quiser fazer qualquer tipo de intervenção também, fica à vontade, tá? E aí também Tudo bem, professor. A gente vai interagindo e aí fica mais interessante até a nossa conversa aqui, tá ok? Tudo bem. Então, seria isso. Ali na introdução, acho que esses aspectos que são relevantes, até nessa construção. Foi como eu disse, eu li, entendi, gostei, mas são aspectos importantes que devem ser trabalhados. Na fundamentação teórica, eu acho assim, de maneira geral, ela está bem construída, mas senti falta de um arcabouço teórico assim, voltado mais para artigos internacionais. Eu sei que tem toda uma questão da gestão de projetos para a nossa realidade, mas é sempre bom trazer algum referencial teórico que ajude nesse estado da arte ali que está sendo construído na fundamentação teórica. Claro que não precisa fazer uma pesquisa, uma bibliometria que vá nesse grau de profundidade, mas alguns aspectos ali eu acho que se torna interessante, até para reforçar o que você está colocando ali. Por exemplo, eu vou até citar, que acho que aí fica até mais fácil. Ali no tópico de projetos e gerenciamento de projetos, tem a figura 2 ali da página 24, tá?
E ali naquela figura 2 da página 24, você vai aparece uma série de gerenciamentos, tá? Só que ali naquela página 24, deixa eu até resgatar aqui, vê ali, são vários tipos de gerenciamentos, mas ela termina praticamente com a figura. O que seria interessante, de certa forma, debater um pouco mais cada um daqueles tipos de gerenciamento, até porque depois, lá na frente, você possa fazer uma análise junto às questões relativas à maturidade. E cada um daqueles gerenciamentos ali, ele tem uma relação direta com a questão da maturidade. Então, ali, ó, figura 2, tem gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, do cronograma, dos custos, da qualidade, dos recursos, da comunicação, gerenciamento dos riscos, gerenciamento das aquisições e gerenciamento das partes interessadas. Seria interessante, brevemente, você colocar um pouco mais de cada um desses tipos de gerenciamento, e aí sim até buscar outros autores, não ficar somente na adaptação do PMI ali, que nem você coloca. E nessa construção teórica desses gerenciamentos, até vai ficar claro por que alguns gerenciamentos muitas vezes ficam ocultos dentro da prática. Então, todo mundo sabe que tem que haver ali gerenciamento de custos, todo mundo sabe que tem que haver gerenciamento de riscos, mas na prática, muitas vezes isso não ocorre. Então, por isso que é importante esse detalhamento, até porque muitas vezes essas questões, elas geram internamente até trade-offs, né? Quando você fala ali, gerenciamento de custos e gerenciamento da qualidade. É um trade-off natural. Por quê? Porque muitas vezes você reduz a tua possibilidade de investimento, você reduz os custos envolvidos, mas isso, de certa forma, tem um impacto na tua qualidade. Então, não é algo linear ali, gerenciamento de custos e gerenciamento da qualidade, por exemplo. Existe um trade-off natural ali entre custos e qualidade. E isso perpassa todos aqueles gerenciamentos. Então, isso que eu estou comentando aqui seria um processo reflexivo que você poderia fazer dentro da tua fundamentação teórica. Não é algo exaustivo, não é algo que eu diga aqui de 20, 30 páginas, não é isso, não é esse grau de detalhamento, mas mostrar a dificuldade no gerenciamento articulado entre todos esses tipos, entre gerenciamento de integração, escopo, cronograma, custos, qualidade. Não é um planejamento simples, tá? Então, acho que isso poderia ficar melhor detalhado dentro do teu trabalho, até porque isso, obviamente, tem um relacionamento com a maturidade do projeto. Senão, a gente se perde. Com certeza. A gente tem aquela relação ali de todos aqueles 10 tipos de gerenciamento, mas eles acabam se perdendo no tempo com relação até à questão da maturidade, ou seja, que tipo de gerenciamento daqueles citados ali na figura tem um impacto maior dentro da questão da maturidade. É mais nesse sentido. Tá? Tudo bem. Aí, seguindo, eu acho ali que no tópico, por exemplo, seguindo ali na tua dissertação, maturidade em gerenciamento de projetos, se apresentou as características dos 3 modelos escolhidos. Também acho que não precisa ser algo exaustivo, mas ele ficou um pouco desbalanceado. Quando você termina a leitura, você já tem um spoiler ali, você já sabe qual dos modelos você já vai escolher. Porque eu abordei bem mais o MMGP. Isso, exato. Então, não precisa muito para saber qual é o MMGP Futebol Clube ali. Qual dos 3 que a Gabriela vai optar. E nessa hora, eu acho que a neutralidade é importante, no sentido até de mostrar para o leitor que existem possibilidades, e não algo tão burocrático, que você só está colocando ali para não ficar direto focado no MMGP. Acho que se você balancear um pouco mais, os prós e contras, principalmente, talvez no final fazer um quadro comparativo entre os modelos, e aí sim, decorrente desse quadro comparativo das vantagens e desvantagens de cada modelo, e falar, sendo assim, a escolha foi pontinhos, MMGP.
modelo de maturidade e gerenciamento de projetos. Acho que fica melhor. Tá? Ok. Deixa eu continuar aqui. Tá. Aí chegamos ali o tópico 2.2.4, que tem até uma citação importante aqui, que eu vou tomar liberdade de ler para você, quer ver? No entanto, na literatura, nota-se uma lacuna em pesquisas realizadas sobre maturidade em GP nas universidades. Entretanto, foram verificados alguns estudos que relacionam GP com universidades. E aí você cita ali Terribili Filho, Neri, Bittencourt, Oliveira, Risse, Carvalho. Uma página, Sidney. Oi? Uma página. Deixa eu só resgatar aqui, só um minutinho que eu tô... É que eu fiz umas anotações em paralelo até para facilitar, só. Deixa eu só resgatar aqui. Tá lá na página... Tá na página 36. Página 36, maturidade em gerenciamento de projetos nas universidades, terceiro parágrafo. No entanto, na literatura, nota-se uma lacuna em pesquisas realizadas e ali diversos autores. Eu acho que aqueles autores ali, alguns você até cita ali na sequência, mas eu acho que eles poderiam ter sido melhor trabalhados aqui dentro desse tópico, tá? Até para reforçar essa necessidade. Aqui é outro momento que você está vendendo, entre aspas, a tua pesquisa, tá? Então, acho que dá para reforçar um pouco nesse tópico específico, maturidade e gerenciamento de projetos, e você tem aqueles autores ali, de reforçar a necessidade de gerenciamento de projetos. Alguns eu até utilizei, né? Algumas Isso. citações. Acho que eu utilizei o Terribili, eu utilizei Isso, o Terribili você fala ali. o Carvalho também. Isso, depois. Mas eu acabei não utilizando todos mesmo. Mas assim, até para reforçar um pouco mais. Sim. Tá? Por isso que eu digo, quando eu faço esse tipo de comentário, também não é que nesse tópico seja uma terra arrasada, que você tenha que redefinir tudo. Não, é muito pelo contrário. Você tem essas citações, mas como ali a gente já sabe que tem alguns achados interessantes em outros trabalhos ali, como Carvalho, Piscopo, Carvalho e Rodrigues Soares ali, esses mais recentes, que podem te ajudar ali também numa contextualização melhor. Existem citações desses trabalhos, mas eu acho que a gente pode reforçar mais ainda, tá? O que eu percebi muito nesses estudos, e o que eu acabei não mencionando ali, que talvez na versão final eu complemente, é que a maior parte deles tratam de escritório de gerenciamento de projetos. Perfeito, que era o que eu ia falar agora. Até Então... que você fala agora, que eu ia comentar na sequência, justifica a realização do teu trabalho, entende? Você vai deixando, tanto lá na introdução, quanto na justificativa, nesse tópico específico que é de todos os tópicos da tua fundamentação teórica, aquele que realmente tem a grande relevância, porque é a questão da maturidade de gerenciamento de projetos nas universidades, mostrar que isso não é muito bem articulado e essa questão dos escritórios também não dimensiona de forma efetiva o que deve ser feito nessa questão do gerenciamento. Então, essas próprias lacunas que os trabalhos apresentam, ou que eles mesmos, durante o decorrer do texto, ou nas considerações finais desses trabalhos, normalmente apresentam, é sempre, como eu comentei anteriormente, uma venda, no bom sentido, da tua pesquisa. Vai criando robustez, consistência na tua justificativa. Ok? Tudo bem. Vamos lá, chegamos na metodologia. Na metodologia, tem alguns aspectos aqui que depois eu posso passar para você, até fazer esses comentários, mas o mais importante ali que eu achei do procedimento metodológico é no tópico de análise de dados. Acho que fluiu bem até ali, mas na análise de dados eu senti uma falta assim, de uma descrição melhor da técnica utilizada para cada um dos 3 instrumentos. Tá? Assim, houve a aplicação do questionário sobre maturidade em GP de extensão, que foi o instrumento 1. Pois grupo focal sobre as dimensões de maturidade, instrumento 2. E entrevistas semi-estruturadas sobre ações para o crescimento de maturidade em GP de extensão, instrumento 3.
Claro, você lendo ali nos procedimentos metodológicos, depois nos resultados, você pode falar, pô, mas professor, não ficou claro? Fica claro, mas é aquela situação assim, eu não posso ter achismos ou percepções ou juízo de valor ao ler o teu trabalho. Eu compreendi, mas tem que lembrar que o teu trabalho vai ficar sendo uma referência para novos trabalhos que vão ser realizados na área. Então, esse passo a passo, esse didatismo, essa didática na apresentação do procedimento metodológico é extremamente importante. Então, é algo bem descritivo mesmo. Acho que na análise de dados você tem que mostrar um pouco mais do como que foi feita a análise de cada um dos 3 instrumentos. Mesmo que isso depois um pouco se repita lá na análise dos resultados, tá? Mas eu acho que... Então, professor, eu acabei ficando muito nessa dúvida na hora de construir, quando eu comecei a construir a análise de dados, eu comecei a ver que vários procedimentos de análise eu iria mencionar lá. E daí eu ficava pensando o que eu menciono na metodologia e até que ponto eu menciono na metodologia e até que ponto eu menciono na análise. Mas eu acho sempre importante, porque algumas vezes na pesquisa, quando você passou por isso, você vai ver uma dissertação, você vai ver uma tese de doutorado, normalmente você lê o resumo, fica ali na introdução, e vamos ver a metodologia, né? Não chega a detalhar tanto, mesmo porque o resultado é aquele texto corrido, muita coisa é pulverizada, fica meio que um mosaico entre partes, que é o resultado, que foi o que você apresentou. Lá na metodologia, esse procedimento metodológico, ele se torna mais didático. Eu já estou pensando na questão da pesquisa do teu trabalho. Então, alguém vai utilizar o trabalho da Gabriela como referência. Então, daqui a pouco o Alexandre está orientando alguém na área de gerenciamento de projetos de extensão. A primeira coisa que ele vai pedir é ler o trabalho da Gabriela. E aí aquele leitor vai direto na metodologia, ver como que foi o passo a passo metodológico. Então, por isso que eu disse, isso lá na frente, ele acaba aparecendo, mas muito de uma forma construída em um mosaico de partes ali. Eu acho que na metodologia o passo a passo se torna importante nesse processo de construção da tua dissertação, tá? E por último, ali na apresentação e análise dos dados e propostas de melhoria, o que eu poderia te dizer? No final, a última parte do teu trabalho, você cita uma série de trabalhos que tem referência em gerenciamento de projetos de extensão e gerenciamento de projetos em universidades. Lembra do teu último apêndice, que você tem ali uma relação de trabalhos. Eu senti falta desses trabalhos na análise dos teus resultados. Por quê? Porque quando você está apresentando os resultados, ele fica muito descritivo do teu processo, das informações que você levantou e que a Gabriela analisou à luz daquelas informações coletadas, por meio dos 3 instrumentos, tá? Só que qual a relação dos teus achados, do resultado da tua pesquisa, com outros estudos, com outros achados? Será que está no mesmo caminho? Será que aquela questão ali do escopo, do custo, da qualidade, da gestão do risco, aparece em outros trabalhos? Ou foi um achado da Gabriela? Será que existem essas correlações? Por isso que eu digo, como são poucos trabalhos, até a tua análise se torna um pouco mais fácil. E agora, aproveitando até a Adrenaline, que está tudo muito recente para você, você vai ter até uma leitura diferenciada daqueles trabalhos. Concorda comigo? Então, você pode resgatar um pouco daqueles trabalhos e já, na parte de resultados, fazer uma análise de alinhamento com o resultado da tua pesquisa. Ver se existe ou não existe alinhamento. Aqui a gente não está buscando uma unanimidade ou que exista esse tipo de relação, mas é ver se existe uma relação, se é complementar, que tipo de relação. Senão ele fica muito ali na análise do teu resultado, algo muito descritivo, que é importante. E às vezes a gente sabe que a gente se cansa um pouco do trabalho, perde fôlego, essa tensão pré-banca, tudo faz parte do processo. Então acho que agora é o momento de você fazer uma releitura dos resultados
à luz dessa teoria, à luz desses artigos que estão ali no teu apêndice. Eu nem pediria mais, é resgatar o apêndice dentro dos teus resultados, tá? E para finalizar, que eu sei que meu tempo está esgotando aqui, até para não perder o que o Alexandre comentou aqui dos 20 minutos, acho que eu já estourei o tempo, eu vou só fazer uma pergunta para você que é bem... até para... Fica tranquilo. É mais até nesse sentido. Quando você fez a análise ali das ações, último tópico, aí vamos trabalhar só nesse aspecto, a questão do alinhamento. Você sentiu o alinhamento entre as respostas, maturidade do centro com os projetos de extensão? Existe alinhamento nessa maturidade? E entre esses dois, centros e projetos de extensão, com a visão do pró-reitor. Quando ele fala ali de potencialidades e fragilidades e colocam aquelas ações, existe esse alinhamento estratégico, ou seja, desdobrando, ou é meio que uma torre de Babel? O pró-reitor fala uma coisa, os projetos dizem outra e o diretor de centro uma terceira coisa. O que não é errado, isso é comum. Estou dentro da Univale, o Alexandre trabalhou comigo, não sei quanto tempo, ele está dando risada, que ele sabe como a coisa funciona na prática, teoria e prática. Mas é a forma do processo de aprendizagem. E aí, como você vivenciou isso na prática, eu queria ouvir um pouco de você, e aí eu encerro minha participação aqui. Gabriela, contigo. Quanto aos níveis de maturidade, aos índices de maturidade que eu obtive na avaliação, eu tive bastante dificuldade quando eu vi aquele resultado, porque, de fato, o índice de maturidade de 2,67, que seria um nível denominado pelo modelo como nível conhecido, que as práticas são iniciais, que não existe uma metodologia difundida em gerenciamento de projetos na instituição, e que ocorrem ações isoladas, que cada coordenador tem uma forma diferente de gerir o seu projeto, isso eu concordo. Eu concordei com o modelo. Mas quando eu realizei o cálculo de aderência e vi que a maior parte da pontuação estava no nível 5 de maturidade e que a possibilidade de ter acontecido o modo como estavam dispostas as respostas, as opções de resposta, pode ter levado aos participantes responderem por um cenário que é muito mais fácil, né? As pessoas responderem por um cenário muito melhor do que admitir que o cenário está ruim. E isso pode ter afetado nos resultados da avaliação de maturidade. Então, eu tive bastante dificuldade de interpretar assim, esses dados nesse sentido. Então, na minha visão, condiz muito mais com o nível 2 do que o nível 5 de maturidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia afirmar pelo nível 2, tendo em vista esse outro dado que eu tive apontando para a maior parte da pontuação no nível 5. Então, hoje, com base na minha experiência que tive da extensão, acredito que o nível 2 se encaixaria muito mais na realidade do gerenciamento de projetos de extensão na UFSC. O nível 5 é uma situação bem distante do que acontece, de ter uma plataforma em gerenciamento de projetos, que significa as competências alinhadas, a informatização, a metodologia, isso tudo alinhado, padronizado e em uso, isso ainda é uma realidade muito distante na instituição. Mas influenciou bastante na pesquisa e acabou que teve a impossibilidade de concluir sobre o nível de maturidade. Quanto à questão do alinhamento estratégico, bom, o que eu percebo como pesquisadora, mas com base na minha experiência, mas que eu não coloquei na pesquisa e que eu poderia complementar e ver uma forma de complementar nas minhas conclusões, é que o alinhamento estratégico existe muito pouco, assim, a questão dos projetos estarem alinhados aos interesses da instituição, aos objetivos estratégicos planejados para aquele ano, para a extensão, são muito poucos. Há um alinhamento muito baixo nesse sentido, a não ser que a Pró-Reitoria de Extensão lance editais ou promovam ações para fomentar que nem agora o caso da curricularização da extensão, que seriam projetos que estariam alinhados com os objetivos da instituição. Então, a partir do momento que a Pró-Reitoria de Extensão lança editais fomentando ações que estão ligadas à curricularização,
É claro que vão surgir projetos, vão surgir interesse, vão surgir várias pessoas interessadas e ocorre esse alinhamento. Mas, no geral, esse alinhamento estratégico depende muito de cada centro de ensino, como foi possível perceber ali na avaliação de maturidade. Cada centro de ensino apresentou uma maturidade muito distinta um do outro, desde um nível muito fraco até um nível bom. Então, a realidade de cada centro, até eu sugiro para trabalhos futuros, né, no final dessa pesquisa, que seja realizada uma pesquisa mais voltada para cada centro de ensino, que a realidade é muito diferente de cada um deles, né? Mas na maioria, assim, na grande maioria, esse alinhamento estratégico, ao meu ver, acontece de uma forma bem reduzida, assim, muito baixa. Ok, Gabriela. Satisfeito com as tuas considerações e fica aqui uma recomendação para trabalhos futuros, que você continue pesquisando, acho que é área extremamente importante e continuar trabalhos, até pela dificuldade que a gente vê em outras pesquisas, e você teve isso dentro até do levantamento dos estudos realizados especificamente em maturidade e gerenciamento de projetos de extensão. E acho que até esse foco que nós acabamos de conversar de alinhamento estratégico também é um tema bem relevante, pode ser o futuro aí de um futuro artigo, de um futuro projeto de extensão. Muito obrigada, professor. Obrigado, Gabriela. É isso, Alexandre. Professor Sidney, obrigado aí pelas suas considerações. Eu anotei aqui vários elementos, estarei com a Gabriela depois tratando especificamente de cada item. As contribuições, como sempre, muito valiosas, a experiência do professor Sidney, tanto em gerenciamento de projeto, quanto na extensão, onde trabalhamos por tanto tempo, ajuda a construir esse olhar e mostrar para quem lê, para a própria Gabriela, o quão relevante é o trabalho dela, porque às vezes o aluno chega a uma certa parte do trabalho e ele não acredita no trabalho dele, né? Então, Gabriela, eu acho que o professor Sidney deu contribuições significativas, mostrando a relevância e a importância do teu trabalho. Mas no final eu volto a alguns temas que ele trouxe aqui, mas estão anotados, depois a gente vai te passar e a gente vai trabalhar nesse sentido. Professor Sidney, mais uma vez, obrigado. Passa a palavra, então, à professora Andressa para fazer suas considerações. Obrigado, professora, já antecipadamente. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Gabriela, pelo convite e continuidade, né, dos convites ali. Né, te acompanhar nesse processo foi muito interessante. Né? Apesar, eu acho muito, parabéns pela apresentação, foi bem clara. E apesar de saber que você está nervosa, você não passa que está nervosa. Né? Você tem uma voz muito calma, muito tranquila, então mesmo você, né, tinha conversado ali um pouquinho antes da banca, falando que está nervosa, você transpareceu, obviamente, o conhecimento, mas também uma calma ao explicar, mesmo questão tecnológica, né, deu tudo certo. Tá? Eu vou falar alguns apontamentos aqui, outros eu vou te mandar por e-mail, tá? Que são questões menores, às vezes de correção. Ok? Bom, vamos lá. Em relação a introdução, objetivos para mim estão ok, resumo depois tem só uns detalhezinhos aqui. A justificativa tá boa, mas eu achei interessante o que o professor Sidney falou sobre a questão teórica. Eu normalmente nem falaria tanto para colocar, porque você já falou ali que pesquisou, mas você não detalhou a pesquisa. Né? Para mim estava ok. Mas ao terminar, ao ler o teu trabalho, né, o que eu encontrei? Na verdade, eu vou depois chegar mais nesse ponto, mas que você traz uma contribuição teórica, que não era o teu objetivo. Tá? Que é a questão do instrumento, tudo depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, eu acho que cabe dar uma reforçada ali também, tá? Até porque depois você consegue desmembrar isso, quem sabe até em 2 artigos, depois com o Alexandre ali, um voltado muito com essa contribuição teórica sobre o instrumento, né, e essa discrepância de resultado, e um voltado mais à questão prática, aplicada, né, que era o teu objetivo principal. Então, acho que colocar ali essa justificativa teórica pode te ajudar depois esses 2 caminhos. Tá? Na questão da fundamentação, né? Eu acho que
você conseguiu inserir um pouco mais de autores, né? Que acho que é uma coisa que a gente tinha comentado um pouco ali na qualificação, né? De não ficar só no PMI, então foi colocado mais coisa aqui. A questão dos direcionamentos, né? Ali é uma visão ali do professor, eu acho que você acabou mesmo direcionando, mas é porque era a tua escolha teórica, né? Então, não, na minha visão não tinha problema, mas obviamente cada um tem essa nova visão ao ler o trabalho. Tá? Já na metodologia, eu coloquei aqui só rever alguns parágrafos, por exemplo, na página 39, você fala, que assim, aquela primeira parte da metodologia, você já foi trazendo coisinhas, um pouco de análise, e aí ficou um pouco confuso, tá? Então, aquela primeira parte é só caracterização mesmo, ela é quantitativa, ela é estudo de caso, ela é descritiva, ela é aplicada, porque assim, por exemplo, você colocou ali, o quantitativo, porque até você colocou a interpretação dos dados com regra de 3 simples. Não, vai ficar mais bonitinho, tá? Medidas estatísticas descritivas. No final é uma regra de 3. Não é uma regra de 3, né? Mas não precisa colocar isso, parece que desmerece do trabalho, tá? Então, não, medidas estatísticas descritivas, aí você pode falar que usou média, né? Percentuais, ok? Que foi o que você usou, tá? Essa parte da caracterização? Eu marquei aqui, tá na página 39. Eu marquei até o parágrafo onde tá? Na página... quando você fala dos sujeitos na página 42, você fala uma hora que foi 8, e aí no infográfico aparece 9. Aí eu fiquei com dúvida nessa diferença. Eu percebi isso depois que eu já tinha mandado para a banca, mas eu vou corrigir. Tá. Qual página? Página 42. No infográfico estava uma coisa dessa outra, eu percebi isso depois. Até naquele infográfico 7, tá? Uma das figurinhas, que é o tempo de atuação na UFSC, confere ali, porque a questão da figurinha que você usou, uma maior, uma menor e uma média, não corresponde ao valor, tá? Então, não está em ordem, tem que dar uma corrigida só naquele infográfico. Aliás, né, parabéns com estrelinhas pelos infográficos e a forma visual no trabalho. Eu ficava só pensando, meu Deus, será que eu fiz uma lavagem cerebral na Gabriela na disciplina, que eu falava tanto de infográfico, que ela colocou tudo que é infográfico, ficou muito bom. Tá? Então, bem bonitinhos, bem legais ali. Ajudou bastante a disciplina. E eu também sou muito ligada a essa parte visual, então. Tanto é que a tua apresentação, né, eu imagino que na hora de você montar a apresentação foi muito fácil, porque normalmente a gente pega no final das apresentações, né, numa banca, e vai falar assim, olha, aquele slide que você fez, aquela figura, ficou muito legal, agora você coloca no trabalho para ficar melhor no trabalho também. E no teu caso, não, já estava tudo no trabalho. Tá? Então, eu imagino até que para você montar foi muito mais fácil, porque essa parte visual estava muito bem feita. Tá? Quando você trata ali das servidoras da ProEx, você fala uma questão ali de percentuais. Quando é população muito pequena, não fala percentual, é número absoluto mesmo, tá? Então, não tratar com percentuais. Eu concordo com o professor, concordo em partes. Aí eu vou descrever. Eu acho que assim, você detalhou muito bem a coleta. Acho que bem até demais. Tá? Não tem demais, você colocou minutos, quanto tempo dos incompletos, né? Dos questionários incompletos, quanto tempo foi, não sei o quê. Eu não sei se precisava de tanto detalhamento, tá? Não quer deixar, não tem problema nenhum, tá? Só estou falando isso. E aí a questão da análise, tá? Quem lê o teu trabalho inteiro entende, como o professor Sidney falou. Então, assim, para mim você tem duas soluções. Ou a questão, acho que tem que detalhar um pouquinho mais a questão da análise. Não sei se eu traria as fórmulas antes, porque eu acho que a forma que você fez ficou melhor para entender. Tá? Aquelas fórmulas que você usou depois para as análises, mas dizer na análise, na parte de análise da metodologia, dizer que serão utilizadas algumas fórmulas de cálculo, de onde vieram essas fórmulas, tá? E aí, deixar ali explicando que o detalhamento da fórmula será, né, colocado nos capítulos das análises ali. Tá? Como eu disse anteriormente, eu fiquei bem confusa, assim, até que ponto eu abordaria na metodologia, nessa parte de análise de dados, e até que ponto
a partir de qual ponto eu abordaria na análise de dados de fato, sabe? Para que todo mundo pudesse Sabe que eu entender. acho que uma coisa que podia te ajudar, se você conseguir fazer, e aí para o leitor também, é um fluxograma. Tá? Então, eu fiz isso, analisei dessa forma, eu fiz isso, analisei dessa e dessa forma, eu fiz isso, analisei, né, para a gente entender qual foi o fluxo da pesquisa. Entendi. Eu acho que isso pode te ajudar e o leitor também entender como foi feita essas análises, onde eu tive que voltar para o resultado anterior para fazer essa, sabe? Quem sabe assim, Principalmente pode no aspecto dos cálculos, né? Isso, tá? Eu acho que aí pode ajudar. Mas eu particularmente deixaria o cálculo onde você deixou. Eu não traria aquilo na metodologia, mas sim detalharia mais, como o professor Sidney falou também. Mas o cálculo eu deixaria onde está, porque eu acho que ficou melhor para entender mesmo, tá? Ou você repete, né? Mas se não quiser repetir, deixa só ali mesmo. Tudo bem. Tá? O quadro 10, que se apresenta a síntese dos procedimentos metodológicos, eu apresentaria ele antes das limitações. Deixaria só a limitação depois separada, tá? Então, finaliza ali com aquele quadro e depois traz as limitações. Tá? Aqui é detalhe. Aí vem a chatice da Andressa, tá? Eu gosto de gráficos também. Né? Como você já sabe, eu já te expliquei isso na disciplina. Então, assim, alguns detalhes para eu acho que dá para melhorar questão visual dos gráficos, tá? O gráfico 1, com ações de extensão por forma, eu não gostei da visualização. Eu acho que se inverter, colocar no eixo X ali os anos, o ano vai ficar mais fácil de eu visualizar. Eu tenho uma visão mais rápida. Bom, né? Cada tipo de ação está aumentando, está subindo. Eu acho que só invertendo, que sabe, isso é fácil, né? Inverter o que está na legenda e o que está no eixo. Entendi. Tá? Faz assim, na verdade, testa. Se você achar que ficou melhor visualizar, ok. Se não, deixa aquele. Mas eu, olhando, me parece que ficaria melhor. Tá? No gráfico 9, eu particularmente prefiro trazer primeiro os itens negativos e depois os positivos. Né? Minha cabeça funciona 1, 2, 3, 4, 5. E aí você inverteu, você pôs os positivos, depois os negativos. Tá? Eu não sabia se ele ia afetar muito e acabei padronizando dessa forma. Como você padronizou, não tem problema, tá? Eu acho que tem que manter um padrão. Ok, eu vi que foi o teu padrão. Eu, particularmente, prefiro o padrão ao contrário, mas aí pode ser mais questão de preferência, tá? Mas só para você pensar depois, isso não precisa mexer no trabalho agora, tá? Mas pensar em outros, às vezes, deixa eu ver como é que fica melhor a visualização, tá? Se dá para entender melhor ou não. Na página 71 e 72, tá? Você traz aquele... O gráfico radar, eu acho que foi da frequência e importância, tá? Para mim, aquele dali foi o único que, para mim, ficou confuso. Eu entendi, o radar está ótimo, tá? Só que a diferença do frequência e da importância, eu acho que não está bem contextualizado ali. Eu tentaria detalhar um pouco mais a diferença de um e outro, porque na hora de ler, como eu falei, ficou confuso. Tá? Anotadinho aqui também. Na página, tanto a 76 como a 80, o gráfico 13 e o gráfico 15, que inclusive você mostra mudar a cor ou do ótimo ou do muito fraco, porque os dois estão azul. Apesar de não... não teve o muito fraco, né? Pelo que eu entendi ali, só que confundia. Tá? Eu tive que parar, olhar... Não foi aquela, sabe aquele que você olha o gráfico e você consegue entender na hora? Como as cores estavam próximas, eu tive que visualizar bem qual o tom de azul que era, para ver se era o ótimo ou muito fraco. Tá? Então, só mudar ali a corzinha de um e deu. Tá? Até ali a questão dos gráficos, as análises, a maturidade, ok, muito bom, né? Eu acho que explicadinho, bem detalhado, tá? A questão das ações. Tá? Bom, eu achei que ali você foi um pouquinho cautelosa. Tá? Superficial. A atuação ficou muito macro. Né? Eu esperava Aí por quê?
Eu esperava, por ter te acompanhado esse período e por você ter trabalhado na ProEx, um detalhamento maior. Detalhamento até um plano de ação. Ficou muito... Imagina assim, o gestor, independente de quem esteja no cargo hoje, vai receber aquilo. Eu tenho que fazer mais capacitação. Tá. Eu tenho que incentivar, blá, blá, blá. Tá. Sabe, eu acho que faltou um pouquinho do como. Na verdade, professora, acabou acontecendo um pouco o que você mencionou lá no começo, que na verdade o objetivo da minha pesquisa, hoje ali lendo o objetivo geral, é a proposição de ações, mas eu acabei me focando durante a pesquisa mais na avaliação de maturidade. E no final, quando eu vi aquele objetivo e estava constando a proposição de ações, eu falei assim, meu trabalho está muito mais forte na avaliação do modelo e no sentido de fazer uma crítica para o modelo pelo fato das coisas que eu não consegui obter através do modelo, do que a proposição da proposição de ações mesmo. Daí eu acabei ficando nesse... Sabe uma sugestão? Pega todas aquelas ações, né? Pode até fazer uma volta ao campo, uma avaliação. Acho que aí com o pessoal da ProEx, que eu sei que você tem contato fácil, faz como uma priorização dessas ações. O que vocês acham que tinha que ser prioridade? Né? Aí você pode ou apresentar essa prioridade, até porque assim, pensa assim no gestor, o que eu vou começar a fazer? Tá? E aí, essa ação, por exemplo, a ação que for a maior prioridade, né, aí você pode ver a metodologia, tem a GUT lá, gravidade, urgência, tendência, ou pegar algum critério que eles avaliem dessas ações, o que eles acham que deveria fazer primeiro, e essa ação que ele deveria fazer primeiro, poderia fazer um plano de ação. Eu acho que o que faltou também foi isso, né? Um quadro com as ações e como fazer, o que fazer. Isso, assim, eu acho que um plano de ação de tudo, você tem muita coisa. Então, assim, vai ser quase outra dissertação. Você vai gastar muito tempo e muita energia nisso que eu acho que não precisaria. Eu iria para esse sentido, né? De pega aquelas ações, agora volta ali com o pessoal da ProEx. Vamos aqui, ó. Numere aqui qual que é a prioridade de 1 a 10 ali, de quantas ações deu. Aí você faz um compilado disso, bom, essa foi a priorização, e dessas ações, uma ou duas, ali as mais top, digamos assim, aí sim você pode detalhar um pouco mais, tá? Então, ó, essa tem que ser a ação número 1 da ProEx. Então, como é que ela vai fazer isso? Ela tem que fazer dessa forma, ela pode ter, né, a questão de custo, né, tem um custo, não tem, qual que é o custo, qual que é o envolvimento dos servidores nisso, sabe? Então, detalhar esta ação, para você não precisar detalhar todas, porque como você mesmo diz, a tua avaliação ficou, você se concentrou na avaliação e fez uma avaliação muito boa. E aí, digamos, faltou gás ali depois para a parte das ações. E por que eu estou te falando isso? Porque você está no PPGAL. E a gente precisa também voltar para essa questão das ações, né? O trabalho aplicado, né? Então, acho que faltou essa finalização. Acho que é uma questão que você consegue fazer tranquilamente, tá? Nas conclusões, tá? Eu separaria trabalhos futuros, deixaria um subcapítulo separado ali nas conclusões, tá? Acho que, sabe, para leitor folgado mesmo, quando ele vai, só quero ver o que a Gabriela fez, o que ela sugere no final de outros trabalhos, não tá ali separadinho, né? Para ver se eu tiro uma ideia para os meus. Para os próximos alunos seria mais fácil. E aí, desculpa, eu vou te sugerir mais um infográfico, né? Já que você gosta, ficou tão bonito, das contribuições práticas e teóricas. Porque, como eu falei, o teu foi um dos... Olha, faz tempo que eu não vejo uma contribuição... Não é o foco do PPGAL, né? O nosso foco é o aplicado, é a proposição, é a ação. Mas você teve uma contribuição teórica, que é o quê? A questão do instrumento ali, aquela última faixa do instrumento, que tinha só a dicotomia ali, ou é tudo ou nada, atrapalhou, né? Ou assim, não te deu um cenário, você não pôde afirmar as coisas por causa daquela última questão. Então, eu particularmente não gostei também do instrumento, essa última fase ali. Claro que o autor tem que ter a justificativa dele e tudo, mas acho que a partir da tua experiência, você poderia ali, contribuição teórica, né? A questão do instrumento poderia se usar escala também nessa última, né? Última questão,
né, até para o comparativo ali depois dos dados anteriores, né, que no teu caso ficou muito discrepante. Né? Na hora que eu cheguei, assim, eu até parei, como assim? Aí você explica tudo, mas eu acho que ali, então, eu faria um último infográfico das contribuições práticas e teóricas. As práticas são as ações e a teórica é essa em relação ao instrumento que foi utilizado. Tá? Ok. Boa ideia. Bom, mas eram essas as considerações. Tem outras coisas menores que eu vou te mandar por e-mail, tá, Gabriela? Mas parabéns pela conclusão, né? E parabéns pela calma em apresentar e pelos infográficos eu gostei bastante, né? Eu sou entusiasta desse, mas muito bom. Professor Alexandre, eram essas as minhas considerações. Bom, professora Andressa, obrigado pelas suas contribuições. A professora depois vai passar para a Gabriela um e-mail, né? E eu anotei algumas coisas aqui também, que à medida que os colegas foram falando, foram me ocorrendo, né? Então, a gente teve... O olhar de banca, ele é sempre diferenciado, né? Então, cada um enxerga o trabalho pela sua ótica. E isso é muito bacana. Eu acho que a gente consegue, Gabriela, agregar todas essas contribuições de tal sorte que o teu trabalho vai demonstrar o que ele foi de fato. E eu sempre falo para você assim, a banca, ela tem experiência na leitura, então a gente sabe que chega num ponto que o aluno perdeu o gás, né? E quando você chegou no final, você estava sem gás para cumprir o teu objetivo, né? Então, é muito interessante isso. As contribuições que o professor Sidney traz é uma melhor estruturação do contexto da justificativa, da questão da fundamentação e na metodologia. A professora Andressa traz contribuições nesse sentido também e traz mais a questão da ação. Então, na parte da introdução justificativa, eu acho que o professor Sidney matou a pau, um olhar diferente, ele sempre traz esses elementos. Eu já tenho em mente aqui como a gente atender essas questões dele. Eu acho que a justificativa maior do teu trabalho é que a gente estuda, que a gente está falando de uma universidade pública, e a maior financiamento é público, dos projetos de extensão. Então, essa relevância também, não só teórica, mas a questão do dinheiro público, na gestão de um projeto de extensão que é público, dentro de uma universidade pública, por si só, ela já é uma força de justificativa muito grande. E aí, alinhar isso, a necessidade de ferramentas de gestão de projeto, e aí sim, trazendo a teoria da gerenciamento de projetos aplicada a uma instituição pública, uns 2, 3 parágrafos sobre isso, eu acho que a gente contemplaria o professor Sidney, né, e traria a relevância e a importância do trabalho já lá no começo. Ele traz a questão também dos autores internacionais, e ele fala daquelas dimensões, daquelas 10 dimensões. Ali, na hora de explicar, a gente pode cruzar um pouco mais com alguns autores, né? E ali fecha aquele capítulo daquela figura com um pouco mais de consistência ali, vamos focar ali. A questão que ele trouxe daqueles autores que você menciona, eu acho que tem que discorrer um pouco ali, né? Para que depois você possa se apoiar neles na tua conclusão e na tua análise. Então, são elementos bem pontuais que a gente vai trabalhar. E tem um elemento do balanceamento dos modelos, né? Do spoiler, eu adorei o spoiler, então, é verdade. Então, talvez ali a gente tenha que repensar um pouquinho. Eu acho que essas contribuições fecham a questão da fundamentação, né? E aí, na metodologia, ouvindo a professora Andressa e ouvindo o professor Sidney, eu acho que se é um infográfico, se é uma tabela, se é um fluxo, eu acho que ajuda bastante, porque apesar de você ter feito vários desenhos ali dentro, eu acho que um desenho para explicar essa passagem dos instrumentos de análise, eu acho que atenderia tanto ele quanto a professora Andressa, e a gente levaria a explicação mais para o final, né, do detalhamento dela no final. E aí, com certeza, a análise, as ações teriam que ser, já que o objetivo é a ação, e aí no final não adiantava mudar o objetivo do trabalho, porque aí eu deixava a Gabriela louca da vida. Porque a grande contribuição da Gabriela, de fato, é a análise do modelo Prato.
Então, eu acho que essa contribuição, assim, ela traz uma relevância significativa. Por quê? Um próximo a pessoa que for fazer um trabalho de gestão de extensão, que pegar o modelo Prado como referência, ele não pode deixar de ler a tua dissertação. Sob hipótese alguma, se a pessoa fizer uma busca bibliográfica e não chegar na tua dissertação, então nós temos que caracterizar bem as palavras-chave e o resumo, não é, professor Sidney e professora Andressa? Porque é inadmissível alguém querer usar, a partir da tua dissertação, o modelo Prado do jeito que ele é para avaliar a extensão numa universidade pública federal, ou mesmo que fosse na Univale, que também tem uma relação muito parecida com a gente. Então, esse modelo Prado, ele pode ser muito legal para escritório de projeto, para uma universidade privada, para uma empresa, mas quando aplicado dentro do ambiente de uma universidade pública federal, de uma universidade comunitária, ele não pode ser usado daquela forma. E isso você tem que falar abertamente nas suas conclusões. E falar com a autoridade que você assumiu no decorrer da tua perspectiva de pesquisa. Não precisa ser esse tom de voz. Por que você acha que ela trabalha comigo, Andressa? Porque ela traz paz, né? Ela consegue me deixar calmo. Sidão, já trabalhamos junto, né, Sidão? Aquela loucura. A Gabriela, ela traz a frequência. Quando ela fala para mim assim, Sidão, não seria melhor? Ela está querendo dizer, tu está totalmente errado, professor. Não faz isso que você vai fazer M, né? Então, eu acho que não. Eu acho que as tuas conclusões, você tem uma conclusão significativamente. Mudar o objetivo do trabalho seria muito ruim. Mas o objetivo, os resultados que você alcançou, eles são significativos. E isso você tem que ser claramente falar, porque você fala com a autoridade. Autoridade de quem pesquisou. Eu acho que, Sidney e Andressa, se me permitem, a Gabriela, ela foi uma pesquisadora. Porque ela não se satisfez com os resultados que ela alcançou. Ela foi exaustivamente buscando resultado. Ela foi exaustivamente se questionando. Será que sou eu? Não, acho que é o da Gabriela. Ela foi constantemente se questionando e foi indo, e foi indo, e foi indo. Então, essa dualidade entre experiência profissional e acadêmica te levou ao capítulo 5 a dizer o seguinte, olha, Prado é um modelo legal, mas no âmbito de uma universidade pública ou de uma universidade comunitária, ele precisa de customizações, que não sou eu que vou fazer agora. Eu posso sinalizar para trabalhos futuros, mas ele tem que ser adaptado. Tem uma outra coisa, Gabriela. Alexandre, Oi, desculpa. Uma sugestão para vocês, vocês vão ter que fazer uma publicação no trabalho ali, né? Começa por essa. Com certeza. Eu acho que essa vai ser um destaque muito grande para vocês. Eu começaria por esse artigo. Obrigado, professora. E fechando aqui, Gabriela, porque senão eu vou falar mais do que meus colegas convidados, se deixar eu falo mesmo, mas só para fechar aqui é o seguinte. A questão do alinhamento estratégico, o professor Sidney pergunta, isso tem experiência, tem mais quilômetro rodado e nós tudo junto. Quando ele pergunta, ele já está sinalizando o seguinte, não tem alinhamento. Não tem alinhamento. E aí, eu acho que nós temos que cruzar com a gestão universitária, Gabriela. Um parágrafo 2 quer dizer o seguinte, uma universidade pública autônoma, que os centros têm autonomia, por mais que a resposta seja simples de alinhamento estratégico, não tem alinhamento. Porque os centros são autônomos, e daí justificaria a questão do alinhamento ao seu centro. Para ter autonomia, aí você traz essa questão da curricularização da extensão. Teriam que ser lançados editais direcionados. E com isso você fecha a questão da gestão universitária, a questão do alinhamento que o professor Sidney traz, e a questão de indução de edital para o cumprimento da política estratégica em nível de reitoria, de editais direcionados. Porque, de certa forma, isso se reflete dentro do IFSC, isso se reflete na UDESC e até dentro da Univale. Por mais que a gente tenha pró-reitorias, os centros da Univale e a nossa experiência, né, Sidney, ele tem vocação. Isso faz parte de uma universidade, é diferente de uma faculdade, de um centro universitário. É da vocação da universidade. E um parágrafo sobre isso, é mais uma contribuição teórica e uma contribuição, de certa forma, como ação prática, que você vai trazer uma relevância para o teu trabalho da outro artigo. Se a gente quiser fazer um outro artigo, nós vamos fazer um outro artigo só para falar disso. Então, assim, teu trabalho ele tem muitas contribuições importantes. Lógico que você chegou no final cansada, porque cansada e esgotada pelo fato de ser uma pesquisadora consciente, de se questionar o tempo
tempo inteiro daquilo, porque seria muito fácil chegar, aplicar o Prado da primeira versão e dizer, ó, não dá. E a maturidade é tão grande, como pesquisadora, Gabriela, quando a gente vai para uma banca, onde tem um professor Sidney, que ela vai morrendo de medo, a professora Andressa, com toda a experiência dela, e você diz assim, não funcionou, porque a tua conclusão você diz claramente para a banca assim, ó, não deu certo, não deu para avaliar. Isso é de uma maturidade de pesquisa, de uma importância muito grande. Mas por que não deu certo? Não deu certo porque o modelo precisa ser revisto e adaptado. Pô, matou a pau, cara. Essa contribuição, assim, ela é o Sidney, que trabalha com vários pesquisadores. No grupo de pesquisa dele tem a professora Maria José, a professora Anete, a professora Rose. Eles viram e mexem, fazem trabalho de extensão. A Maria José adora a responsabilidade social, adora extensão. Esse é um trabalho que, com certeza, quando o Sidney quiser passar um trabalho de extensão para algum aluno dele, ele vai falar o seguinte, ó, você pode até não concordar, mas dá uma lida no trabalho da Gabriela, porque dali você vai ter um monte de insight legal para direcionar a tua pesquisa. Vê que coisa bacana. Isso é muito importante. Então, dizer no último slide que não deu é muito massa. Eu só vi um trabalho dessa vida. Esse é o segundo, Sidão. Uma vez na representação comercial, o cara fez um plano de negócio e concluiu assim, não vai dar negócio. Porque todo mundo, quando faz plano de negócio, ele conclui que vai abrir o negócio. Mas não é tudo que dá negócio. E o cara lá na Univale, na representação comercial, Sidão, falou assim, não vou abrir não, que vai tomar prejuízo. Pô, o plano de negócio que isso funcionou. Então, quando você chega no final e diz assim, não deu certo, obrigado, você já para uma próxima pesquisa, a pessoa já vai falar assim, ok, ou eu mexo nesse modelo aqui, ou eu nem uso. Uma baita contribuição, apesar de toda a tua insegurança, todo o teu medo, assim, uma baita contribuição. Mas santo de casa não faz milagre, eu precisava trazer o Sidney para ele falar para você que o teu trabalho tem contribuições, lógico, ajuste e todo mundo precisa. Se eu ler minha dissertação, se eu ler meu trabalho do Sidão, que fizemos 500 vezes, nós vamos continuar mexendo a vida inteira, né? Mas isso em nada tira o mérito. Então eu acho que a gente tem elementos para ser trabalhado ainda. Não é refazer dissertação, não é nada disso, é trazer valor ao esforço que você empreendeu no decorrer desse processo. Tá bom? Quiser comentar alguma coisa, você comenta. Depois eu vou pedir para a banca, para o público falar e depois a gente vai se reunir. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Se você tiver alguma dúvida ainda em relação aos comentários do professor Sidney, em relação aos comentários da professora Andressa, ou até em relação ao meu, fica à vontade agora para você questionar. Eu penso que o maior desafio que eu tive durante essa trajetória foi mesmo lidar com esses resultados. Porque, querendo ou não, a gente começa a pesquisa já prevendo o resultado, prevendo as proposições, prevendo tudo, e a gente acha que vai ser um cenário perfeito, né? E quando a gente lida com pessoas, acaba sendo tudo muito imprevisível. E foi o que aconteceu. Então, eu lembro que eu chegava para o Alexandre, tá, mas o resultado foi esse, o que eu faço? Não teve resultado. Eu falei, não, isso também é um resultado. Não é porque o resultado não é bom que não é o resultado. E então, como pesquisadora, eu sinto que esses meus momentos de reflexão que eu tive, que foram inúmeros, mas será que eu analiso dessa forma para melhorar os dados? Não, eu não tenho que melhorar os dados são daquela forma e eu tenho que procurar a melhor forma de justificá-los. E como eu, na verdade, acabei me focando muito na avaliação de maturidade, em analisar esses dados, quando chegou na parte da conclusão ali das proposições, eu já estava assim, um pouco enfraquecida da questão de pensar sobre isso e refletir, mas foi uma experiência muito recompensadora, assim, no sentido de pensar mesmo com a maturidade de pesquisadora, de saber lidar com os resultados que eu tive, tá? Eu tive esses resultados, o que eu vou fazer daqui para frente, como que eu posso interpretá-los e mostrar para as outras pessoas que vão pesquisar o meu trabalho que de fato eu contribuí e posso ajudar nas próximas pesquisas. Então, por esse lado, foi muito enriquecedora, assim, essa experiência, mesmo não tendo os dados que eu sonhava ter. E para a gente fica claro quando você se assume como pesquisadora. Realmente você teve, no decorrer do seu processo, você foi ganhando autoridade, maturidade e se colocando como pesquisadora. Pesquisadora é isso, às vezes
não dá certo. Então, eu vou perguntar aqui se alguém do público, né, virtual, quer fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Por favor, escreva no chat para gente, se manifeste. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém quer perguntar nada. Então, eu acho que a gente vai, vai migrar para uma outra sala agora. A Gabriela fica nessa sala aqui aguardando. Até meio-dia a gente volta, tá, Gabriela? Não precisa te preocupar. E Andressa e Sidney, a gente vai para o WhatsApp agora, é isso? Então tá, mas com chamada? Você que manda. Então pode. Vamos tentar fazer uma chamada de vídeo, vamos ver se o WhatsApp tá bom. Você chama a galera, Andressa, Tá. por lá? Você é mais novinha do que nós, você sabe usar essa tecnologia melhor do que a gente. Capaz da gente parar em outra sala, em outro lugar. Deixa eu aqui. Então tá, eu tô desligando aqui, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Sidney, vamos para o WhatsApp agora. Oi, pessoal. Deixa eu falar pelo fone aqui. Oi, galera. Muito obrigada pela presença de todos. Tem uma galera aqui. Obrigada pela presença, pela torcida de todo mundo. Principalmente na fase de coleta de dados que tantos me ajudaram. E não fossem vocês, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Pessoal da turma nova, pessoal da minha turma, do trabalho, da ProEx também. Obrigada.
Dan, 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 dan. O ata está sendo preparado ali, tá, Gabriela? Então, vai ter a ata, as assinaturas depois vão correr em paralelo. Você também provavelmente tem que assinar, né? Isso. E dando de acordo com aquilo que a banca decidiu aqui, né? Então, eu vou simplificar logo a história, não vou ficar lendo o texto, nada, porque isso tudo está em ata. Mas a banca se reuniu em sessão fechada, deliberou que você está aprovada como mestre, né? E que você vai ter 60 dias para fazer as adaptações, incluir no seu trabalho as sugestões que a banca trouxe e a coordenação do trabalho e a supervisão fica comigo, seu orientador, para a gente poder finalizar em até 60 dias. Tá bom? Eu acho que é isso, né, Andressa, professor Sidney, alguma coisa a mais? Não, eles já vão te mandar. A Andressa já te encaminhou por e-mail, professor Sidney. Parabéns. Obrigada. A assinatura só vão ter que esperar um pouco que o Assina resolveu estar fora do ar, mas a gente já esperando aqui voltar ao sistema, a gente já assina. O professor Sidney depois vai te encaminhar por e-mail também as considerações dele, e assim a gente depois junta tudo e faz as adaptações. Então eu vou deixar você falar por último. Eu vou agradecer aqui a professora Andressa, parceria de sempre. O Maurício pediu para a gente sorrir para ele tirar um print. Então, tem que bater foto agora para ir para... Deixa eu arrumar o cabelo. Deixa eu arrumar o meu, Gabriela, peraí. Vamos lá. Entendeu, né? Bastante sorriso. Então, professora Andressa, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições, pela sua participação, né, colaboração. Meu amigo Sidney, prazer imenso, tá? Eu quero ver que dia você vai pagar o chopp. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelas suas contribuições, pelo teu olhar pelo trabalho. Quando a gente tem colegas, tanto a Andressa quanto o Sidney, que tem esse olhar para o trabalho, significa que é respeito ao pesquisador, é respeito àquilo que ele construiu, e não poderíamos ter uma banca diferente, Gabriela. Apesar de você ter sofrido muito, sonhado com o Sidney muitas noites, o teu trabalho não merecia uma banca menos do que você teve. Então, isso faz parte também do processo de maturidade, de crescimento, e você ter uma banca como você teve, proporcionou você a entender que você é uma pesquisadora, que você precisava passar por esse momento de você ganhar confiança naquilo que você produz. Não em nível profissional, mas academicamente falando. Então, eu acho que a banca só trouxe para você respaldo naquilo que você alcançou, a maturidade que você alcançou. E eu queria te agradecer pela trajetória, né? Foi muito desafiador, teu trabalho não foi um trabalho simples, nós rodamos, mas vencemos. Foi muito bacana trabalhar contigo, dar os parabéns para você, para a tua família, né? Para o teu marido, para o teu parceiro, que também não é fácil, né? Nós que vivemos isso, dissertação, a família sofre, para a tua irmã, para as tuas irmãs, para os teus pais, para o teu parceiro e companheiro, eu acho que é o Fabrício. E então, parabéns a você. E a palavra agora eu deixo contigo. Não sei se algum colega quer se manifestar ainda. Andressa, Sidney, algum comentário final? Depois a gente deixa ela fechada. Não, só parabéns, Gabriela. Alexandre está no WhatsApp aí a ata. Tá. Parabéns, Gabriela. Chegou ao fim. Foi. Vou dormir essa sem noite. falar, vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Obrigada. Agradecer ao Alexandre, a Gabriela pelo convite e incentivar a Gabriela que continue. Tem que continuar os estudos. É isso aí, é verdade. Pensar. O marido dela deve estar apavorado ali do lado, pensando, meu Deus, agora não. Mais 4 anos eu não aguento. Eu quero agradecer a presença de todos, especial da banca, que permaneceu a mesma banca, né, desde a qualificação, e eu penso que isso, o trabalho só tem a ganhar. E pelas contribuições, então, na medida do possível, eu vou verificar com o professor Alexandre para que a gente possa
melhorar o trabalho. Pelo professor Alexandre, meu orientador e chefe, pelo apoio e incentivo de sempre, e às vezes uma pressãozinha básica, mas deu tudo certo. E pelos colegas aqui presentes, colegas da Pró-Reitoria de Extensão, do meu trabalho, da minha turma de mestrado, da nova turma também, todos que contribuíram bastante na coleta de dados, principalmente, que é uma fase tão complicada da pesquisa. Então, muito obrigada a todos. E agora ela escapou do almoço, da festa, né? Tudo virtual, mas na volta já tá garantido. Então eu já assinei também agora a ata. Gabriela vai ter que assinar, se não me engano, o Maurício vai te orientar aí. E eu acho que a gente fecha por aqui. Andressa, obrigado. Sidão, tamo junto. Vamos tomar aquele chopp depois por conta da Gabriela, né? Afinal de contas, é isso. Então logo passa esse momento delicado aí. Leve-os aos nossos amigos lá da Univale, a toda a galera lá da administração e do programa de pós-graduação, os nossos abraços, cumprimentos e agradecimentos, tá legal? Obrigado mesmo. Valeu então, galera. Aqui se desfaz. Gabriela, mais uma vez, parabéns. A gente continua depois, tá bom? Valeu. Obrigado a todos que participaram aí virtualmente.